Hoje eu trago uma ideia muito bonita, fácil de confeccionar e ela tem um efeito de entrelaçado que encanta todo mundo. Mas antes do conteúdo, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando. O meu nome é Márcia e, de coração, muito obrigado a todos vocês que se inscreveram ou que deixaram um joinha, compartilharam ou algum comentário. Muito obrigada. Agora, vamos ao conteúdo. Para o trabalho de hoje, precisamos de 2 tecidos em cores contrastantes. Eu cortei as faixas com 5,5 cm pela largura total do tecido. As faixas foram unidas com margem de costura de 0,75, uma costurinha reta comum, não tem segredo. Essas faixas serão transformadas em forpet. Essa é a primeira etapa de costura de um lindo bloco. Depois da união das faixas, eu passei e vinquei a costura para o lado do tecido laranja. Para garantir o corte reto, eu uso uma das marcações da régua sobre a margem do tecido ou sobre a costura que acabei de fazer. Depois disso, eu cortei blocos com a mesma medida que eu cortei as faixas, 5,5 cm. Eu mantive o padrão de medida do corte porque eu quero formar um bloco quadrado, um forpet. A segunda etapa de costura é a hora de montar o bloco forpet. Para isso, eu só preciso unir 2 bloquinhos bicolores intercalando as cores. Observe que eu uso a margem da costura uma para cada lado, como se fosse uma trava. Esse truque auxilia o encontro dos cantinhos, porque dificulta que o tecido escorregue enquanto você costura. Isso é apenas um detalhe, mas facilita bastante o seu trabalho, acredite nisso. Nessa fase, eu faço a união de todos os pares e monto todos os blocos forpets que eu preciso para o meu projeto. Eu vou continuar costurando, mas você já consegue visualizar um bloco forpet pronto. Nessa etapa, eu continuo trabalhando com as mesmas cores, mas agora eu uso quadrados com 10,5 cm em cada lado. Marquei uma diagonal de canto a canto em um dos tecidos e fiz uma costura em cada lado dessa marcação. Depois disso, eu cortei em cima do risco que marquei a diagonal e passei a ter quadrados bicolores. Nesse processo, eu perco 1 centímetro no tamanho dos blocos, ou seja, eu iniciei com quadrados de 10,5 cm e terminei com quadrados bicolores de 9,5 cm. Saber esses detalhes é importante para você calcular corretamente o seu projeto. Aqui eu tenho todos os blocos que eu preciso para uma almofada. Tenho 12 bicolores, 9 forpets e, além desses, eu usei 2 quadrados na cor azul e 2 quadrados laranja, todos com 9,5 cm. A montagem eu vou iniciar com um quadrado azul. Em cada lateral desse quadrado, eu vou utilizar um bloco bicolor. Observe que a diagonal dos blocos bicolores fica no mesmo sentido quando eu penso em uma linha vertical. Da mesma maneira, quando eu penso em uma linha horizontal, as diagonais dos bicolores também ficam na mesma posição. Nos cantos, eu usei os blocos forpets, mas atenção! Quando o centro da estrela é azul, eu preciso de um quadradinho laranja no bloquinho forpet para fazer um encontro
com o centro da estrela. Isso se repete nos 4 cantos. Pronto, eu já tenho uma estrela montada. Agora eu posso aumentar esse bloco para qualquer direção. Isso porque em todas as laterais eu já iniciei uma estrela de cor laranja. Então é só prosseguir com a montagem, completando os espaços com os blocos faltantes. Mas atenção para um detalhe importante. Observe que agora o centro da estrela é de cor laranja. Então, eu preciso de um quadradinho azul do forpet no canto que conecta o centro da estrela. E assim eu formei 2 estrelas em cores diferentes. Eu posso continuar aumentando o meu trabalho para qualquer direção. Observe que em todas as laterais tem uma ponta que pertence à próxima estrela que será montada. Então, basta eu completar com os blocos que faltam e eu terei uma nova estrela. Mas atenção, não descuide das diagonais e dos blocos forpet em contraste com o centro da estrela. A união de todas essas peças é algo simples. Eu costurei entre os blocos e formei faixas. E depois é só costurar uma faixa na outra e a sua almofada estará montada. Nessa parte não tem nenhum segredo. Depois que terminei a costura da montagem dos blocos, eu coloquei borda na almofada. Para isso, eu cortei faixas com 5,5 cm e costurei em volta de todo o trabalho. Usei os mesmos tecidos do bloco e fiz metade de cada lateral em uma cor. Nesse trabalho, as bordas são completamente opcionais, mas particularmente eu gosto de finalizar o trabalho com uma borda. Depois das bordas, eu troquei a sapatilha de costura por uma de quilting e isolei aquela serrilha que fica embaixo da sapatilha. No quilting livre, não precisamos da serrilha porque somos nós quem movimentamos o tecido. Para o quilting, precisamos de 3 camadas: o topo, que é o patchwork, a manta e o forro. Eu fiz um X no centro de cada estrela. Esse X vai me orientar quanto ao espaço. Nos blocos forpet, vou quiltar apenas um X. E nas estrelas, vou quiltar como se fosse uma flor, mas tudo com o traço bem irregular, assim como você está vendo aí nesse exemplo que eu desenhei. Outro item importante são as luvas. Isso porque no quilting livre nós precisamos ter aderência na palma das mãos. Mas são luvas comuns. As minhas foram compradas em uma loja de material para construção. E você, também quilta? Deixe um comentário sobre o seu quilting.
Gostaram? O outro ponto positivo desse bloco é que ele não tem aquelas sobras de tecido, aqueles famosos cantinhos que alguns blocos produzem enquanto são confeccionados. E quanto ao quilting livre, se você é daquelas pessoas que faz o patchwork e nunca tentou o quilting livre, ou tentou e desistiu porque achou que é muito difícil, não, pare com esse pensamento. O quilting livre, ele exige um pouco de paciência e bastante, mas é bastante treino, tá? E não compare o seu trabalho com trabalhos que você vê na internet, nem com aquela vizinha que quilta, ó, muito bem há anos, tá? Compare o seu trabalho com o que você fez na semana passada, com o que você fez essa semana. Tenho certeza que você vai se surpreender o quanto você melhora a cada novo treino. Mas não desista, porque o quilting livre, ele complementa e dá vida ao patchwork, ele agrega valor, tá? Então não desista. E eu espero ter inspirado você e que você confeccione suas peças lindas e coloridas e deixe a sua casa bem alegre, com um toque todo especial, seu e do patchwork. Eu fico por aqui, mas a gente se vê em breve no próximo vídeo. Tchau!